Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, a conversão de São Paulo. Eu sou judeu, de Tarso da Cilícia, cidadão de uma cidade de renome, Det 21,39, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Segundo a lei, fariseu. Pela justiça da lei, considerado irrepreensível, TFL 3,56. Esta é a ficha que faz Saulo Paulo de si mesmo. Como quase todos os judeus que viviam no mundo grego, acrescentara ao próprio nome judeu a Saulo ou Saul ou outro nome grego que, quanto possível, se lhe assemelhasse foneticamente, o Paulus, ou seja, Paulo. Tarso era uma cidade culta, mas é de se supor que seus pais, fariseus recém-emigrados da Palestina, continuaram a estrita observância judia, abstendo-se de enviar seu filho às escolas gregas. O certo é que, tão logo completados os 14 anos, Paulo foi enviado a Jerusalém, para fazer estudos rabínicos na escola mais ilustre da época, aos pés de Gamaliel, Det 22,3. Alguns autores, deixando-se levar por uma fantasia completamente infundada, supuseram que Paulo, em sua juventude, tenha levado vida licenciosa e, para isto, aduzem a trágica descrição que, na primeira pessoa, ele mesmo faz, no capítulo 7 da carta aos Romanos. Todavia, parece que o que Paulo quer destacar ali não é sua vivência pessoal e individual, mas a trágica situação do próprio eu humano, envolto na desgraça coletiva de uma pecaminosidade estrutural. Por outro lado, temos em suas próprias cartas afirmações sinceras e humildes sobre a conduta irreprovável que o jovem israelita observou sempre, em sua boa fé. Fariseu desde jovem, Det 26, 3, 5, observador das tradições judaicas, GL 1,14. Irrepreensível em sua conduta, TFL 3,6. O fariseu de direita, hoje, graças às recentes descobertas de Qumran, estamos em melhores condições de enfocar histórica e ideologicamente os acontecimentos que deram origem ao surgimento do cristianismo. Através da numerosa literatura religiosa, encontrada às margens do Mar Morto, conhecemos o estado religioso daquela interessante época. À direita constituíam-nos fariseus,
conservadores das velhas tradições de Israel, inclusive das mais significativas minúcias rituais. Eram integristas e se consideravam os expoentes autênticos e indiscutíveis das mais puras essências religiosas e nacionais. Para isto, a ordem religiosa se identificava com a situação sociológica. Seu sistema se podia qualificar de nacional-judaísmo. Não obstante, apesar de seu alardeado nacionalismo, haviam chegado a um status quo em suas relações com o poder romano, regendo-se por um equilibrado modus vivendi que lhes permitia certa estabilidade e flexibilidade de movimentos. Todavia, os fariseus eram somente minoria, ainda que numerosa, do povo israelita. E é isto que o sensacional achado de Qumran veio iluminar. Completamente à margem da fração farisaica, pululava uma multidão de seitas, uma das quais denominada, por Flávio Joséfo e por Plínio, Essênia. O núcleo central deste tipo de seita era constituído por um grupo de homens célibes, que se retiravam para o deserto, para se dedicarem à vida de oração e de estudo da lei. Eram autênticos monges, cujas regras e modos de vida influíram, sem dúvida, na própria organização do monacato cristão, que nasceu exatamente naqueles mesmos desertos palestinos e egípcios. Em redor dos mosteiros, e espiritualmente ligados a eles, havia numerosos assistidos, que bem podiam ser comparados às ordens terceiras de nossas grandes ordens mendicantes ou aos sócios benfeitores de congregações e institutos religiosos. Nem sempre viviam ali, iam e vinham, fazendo uma espécie de exercícios espirituais, que vivenciavam no resto do ano. Pelas descobertas de Qumran, sabemos que ali existiu um grande mosteiro, talvez o mais importante de todos, e do qual encontramos uma espécie de sucursal em Damasco, constituída por alguns monges fugidos de Qumran em época de perseguição. A espiritualidade qumrânica era diferente da farisaica. Sem serem abertamente cismáticos, afastavam-se do legalismo ritual e estreito do culto do Templo de Jerusalém, sobre o qual se encontram finas e veladas críticas em suas regras e livros ascéticos. Diante do orgulho farisaico, professavam uma humildade desconfiada de si mesmos e fortemente baseada num sentimento de absoluta dependência do Criador. Finalmente, eram de tendência universalista e aberta aos demais povos não israelitas. Saulo militava abertamente na ala extrema do farisaísmo mais estreito e ortodoxo e, no círculo intelectual hierosolimitano, assistira mais de uma vez às ásperas críticas que se faziam frequentemente àqueles inovadores populares, perigosos para a ortodoxia. Quando, mais tarde, Saulo volta a Jerusalém e se defronta com o problema da nascente comunidade judeu-cristã, sua indignação chega ao paroxismo. Exatamente os judeu-cristãos, que, de algum modo, coincidiam com os que Lucas denominava helenistas, et 6,1, foram os que diretamente se converteram em alvo de suas iras. Seu chefe era o jovem levita Estevão. O discurso do protomártir, que Lucas nos refere, et 7, 2,53, é farto das ideias centrais do qumranismo, sublimadas e superadas numa esplêndida e originalíssima versão cristã. Decididamente, Estevão era um elemento demasiado perigoso e, nas reuniões conciliares da direita farisaica, chegou a tomar a decisão de que a própria sobrevivência de Israel estava gravemente ameaçada e que, por conseguinte, era preciso eliminar, pela violência, quem assim minava sua própria existência. Definitivamente, Estevão foi apedrejado e única pena que as autoridades nacionalistas podiam infligir, quando se tratava de um caso declarado de blasfêmia. Durante a macabra execução, os apedrejadores, para ficarem mais livres, puseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, et 7, 58. O próprio Paulo orava, mais tarde: Senhor, enquanto era derramado o sangue de tua testemunha. Estevão, eu estava presente, de acordo com eles, e guardava as vestes daqueles que o matavam, et 22,20. Saulo se converteu na peça-chave da primeira perseguição à igreja nascente, persegui de morte esta doutrina, acorrentando e encarcerando homens e mulheres, et 22,4. Isto, naturalmente, produziu uma fuga dos cristãos, sobretudo dos da ala esquerda, que se refugiaram em Damasco, onde haveria, certamente, cristãos de tipo qumraniano. Saulo lutava inteligentemente e dirigiu seus ataques a Damasco, era preciso impedir decididamente que rebrotasse aquela semente envenenada. O resto dos judeu-cristãos não foi molestado e pôde permanecer em Jerusalém. Caminho de Damasco, ou o que aconteceu no caminho de Jerusalém a Damasco, conta o próprio Paulo,
simplesmente assim. Recebi cartas do sumo sacerdote e de todo o colégio dos anciãos para os irmãos de Damasco, aonde fui com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los acorrentados para Jerusalém, onde seriam castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma intensa luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz, que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus Nazareno, a quem persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que me falava. Eu disse: O que hei de fazer, Senhor? O Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, que ali te será dito o que deverás fazer. Et 22,5-10. Saulo obedeceu. Era muito difícil o que se lhe exigia. Convertendo-se ao cristianismo, teria preferido ser recebido pela ala direita da seita, ou seja, por aqueles que ficaram em Jerusalém e foram tolerados pelo tribunal fariseu de depuração, de que ele era a parte principal. Mas, agora, ordenava-se-lhe receber o ingresso da seita naquele ambiente de Damasco, plenamente solidário com os helenistas, et 6,1, que comandará o odiado Estevão. A esta dura renúncia se refere, sem dúvida, quando, depois de fazer sua própria ficha, acrescenta, cheio de nostalgia pegajosa, e mais tudo isto, que para mim era vantagem, considero desvantagem por amor de Cristo, TFI 3,7. Esta transformação dolorosa de sua postura mental constitui indubitavelmente a infraestrutura psíquica daquela atitude combativa, às vezes violenta, que teve que adotar, no seio da comunidade cristã, contra seus antigos correligionários fariseus, que pretendiam manter, dentro do cristianismo, uma posição integrista, sufocando a novidade expansiva do Evangelho. O noviciado do apóstolo, a princípio, Paulo começou a experimentar sua vocação apostólica pregando a Jesus nas próprias sinagogas de Damasco. Mas, pouco depois, se retirou para o deserto, para ali se preparar, na oração, e quem sabe se uniu a algum grupo monástico judeu-cristão, procedente da seita da Aliança, intimamente aparentada como movimento qurânico. Daqueles primeiros anos, narra-nos Lucas alguns fatos cruciais do novo apóstolo. Ao fim de 3 anos de conversão, subiu a Jerusalém para visitar o chefe da igreja, Pedro, GI 1,18. Dali, voltou à sua cidade natal de Tarso, de onde teve que sair, finalmente, para se defender de uma conjura, tramada pelos judeus contra ele. De Tarso, dirigiu-se Paulo a Antioquia, cuja comunidade florescia, devido, em parte, à própria perseguição do ex-fariseu. Na verdade, em consequência da rajada de vento anticristã, provocada por Saulo em Jerusalém, muitos cristãos helenistas se dispersaram pela Fenícia, Chipre e Antioquia. Estes começaram a pregar a fé. Posteriormente, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé, como delegado oficial, e este, seguindo uma inspiração do Espírito, associou-se a Paulo, em sua tarefa apostólica. Por um ano inteiro, Paulo colheu uma messe tão abundante que o fato transcendeu o grande público e este começou a chamar os fiéis pelo nome de cristãos, como eram chamados pompianos ou cesarianos os partidários de algum dos 2 rivais do império. A carreira apostólica de Paulo chegará a seu ponto culminante nele se realizariam os projetos de Deus, manifestados desde o primeiro momento de sua conversão, e vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar meu nome perante as nações, os reis e os israelitas. Tet 9,15. Um dia, na Assembleia Litúrgica de Antioquia, o Espírito falou por meio da mesma comunidade de oração, em separai-me Barnabé e Saulo, para a obra que os chamei. Tet 13,2. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Ananias, discípulo do Senhor, que batizou Paulo, depois da sua conversão. Em Pozzuoli, na Campânia, região da Itália, Santo Artemas, mártir. Morte no século IV. Em Cartago, na actual Tunísia, Santo Agileu, mártir, em cujo dia natal Santo Agostinho pregou na sua basílica um sermão ao povo em sua honra. Morte no século IV. Em Nazianzo, na Capadócia, hoje Nenise, na Turquia, o dia natal de São Gregório, bispo, cuja memória é celebrada no dia 2 de janeiro. Morte no ano 389. Comemoração de São Bretanião, bispo de Tomis, na Sítia, hoje Constança, na Romênia,
que, no tempo do imperador Ariano Valente, a quem resistiu com grande fortaleza, foi eminente pela sua admirável santidade e pelo seu zelo na defesa da fé católica. Morte no século IV. Em Tabena, na Tebaida, região do Egito, São Palemon, anacoreta, intensamente consagrado à oração e à contínua penitência, que foi mestre de São Pacômio. Morte no século IV. Em Marchiennes, na Flandres, também na Actual França, São Popão, abade de Stabelote de Malmedy, que difundiu em muitos mosteiros da Lotaringia a observância de Cluny. Morte no ano 1048. Em Ulm, na Suábia, região da Alemanha, o beato Henrique Suso, presbítero da Ordem dos Pregadores, que suportou pacientemente inúmeras tribulações e enfermidades, compôs um tratado sobre a sabedoria eterna e pregou assiduamente sobre o suavíssimo nome de Jesus. Morte no ano 1366. Em Amândola, no Piceno, hoje região das Marcas, na Itália, o beato Antônio Migliorati, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Morte no ano 1450. Em Mantua, na Lombardia, região da Itália, a beata Arcângela Girlane, Leonor Girlane, virgem da Ordem das Carmelitas, prioresa do convento de Parma e fundadora do Cenóbio de Mantua. Morte no ano 1495. Em Tortosa, na Espanha, o beato Manuel Domingo Y. Sol, presbítero, que instituiu a Sociedade dos Sacerdotes Operários do Coração de Jesus, para fomentar vocações sacerdotais. Morte no ano 1909. Em Alessandria, no Piemonte, região da Itália, a beata Maria Antônia Teresa Grillo, religiosa, que, ao ficar viúva, se dedicou misericordiosamente às necessidades dos pobres, e vendendo tudo o que possuía, fundou a Congregação das Irmãzinhas da Divina Providência. Morte no ano 1944. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Antônio Swiatek, presbítero e mártir, que, em tempo de guerra, por defender a fé perante os sequazes de doutrinas hostis a toda a dignidade humana e cristã, recebeu a coroa imperecível de glória. Morte no ano 1945. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, os santos Preste, bispo, e Amarino, homem de Deus, ambos mortos às mãos dos notáveis da cidade. Morte no ano 676.